Graças a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom, que bom, que bom. Abra aí sua Bíblia no Evangelho segundo João escreveu, capítulo 12. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Versículo 44. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém? Amém? Pai, nos dê a sabedoria, a compreensão e a revelação pelo Teu Espírito, para que possa assim instruir o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Essa leitura que fizemos está dentro de um pequeno contexto, e dentro desse contexto mostra, revela pessoas que vinham ao encontro de Jesus. E todos esses que vinham ao encontro de Jesus tinha a sua razão, justificava a razão de estar indo ao encontro dele. Os gregos, nesse caso desse texto, que inicia no versículo 20, o grego, ele queria conhecer Jesus. O propósito do grego era conhecer Jesus pela admiração. O grego era uma nação muito cheia de filosofia, de muito conhecimento. Então eles conheciam a história, ouviam falar de Jesus, do que ele fazia, especialmente a sua sabedoria. Eles queriam conhecer. Outros vinham pela necessidade de alimento, outros pela necessidade de ser curado, outros vinham por uma expectativa e uma curiosidade para descobrir, ver se descobrir alguma coisa que pudesse incriminá-lo. Enfim, sempre tinha alguém buscando Jesus, mas sempre a motivação errada. E ele, nesse momento, cita qual é a motivação da vinda dele, do propósito dele na terra. Ele diz: quem crê em mim, não crê em mim, mas no Pai que me enviou. Então ele expõe não a pessoa dele, mas ele expõe a palavra dele, que não é dele, é do Pai. Porque as pessoas não entendem na pregação e até imaginam que é o pastor, é um irmão, é uma irmã, é o pregador. Não. A pessoa que está ali como interlocutor, ele é apenas o objeto que Deus está usando para falar com as pessoas.
E Jesus disse: olha, quem crê em mim não está crendo em mim, não está crendo naquele viu. Ele está dizendo: não precisa você olhar para mim e acreditar em mim, você acredita no que eu estou lhe dizendo. E nessa noite nós precisamos entender algumas coisas para que o nosso nível espiritual cresça, para que haja uma evolução no nosso nível espiritual, para que a gente possa, como espirituais, nos ajudar a cooperar com Deus naquilo que Deus tem como propósito para nossas vidas. Aleluia. Então Jesus disse: eu sou a luz, quem crê em mim não crê em mim, crê naquele que me enviou. E quem crê em mim, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quer dizer, eu sou o portador da boa nova. É como você estivesse olhando para o próprio Deus. Vocês estão olhando para mim, para esse homem simples, mas se você entender, você está olhando para o próprio Deus. Aleluia. Quer dizer, vocês estão diante de Deus. Olhando para mim é que você esteja diante de Deus. Aí ele segue e diz: eu sou a luz que vim ao mundo. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que nele crê, que crê em mim, não permaneça nas trevas. João resista essa palavra de Jesus, porque o propósito desse livro, dessa carta, desse evangelho, é revelar Jesus como Deus. Aleluia. Para a humanidade. E ele inicia nesse livro, no versículo 9 do capítulo 1, ele diz que ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Para que a gente possa entender essa comunicação, irmãos, precisamos partir de um ponto, partir de nós mesmos, tendo a compreensão que nós somos espirituais. Ainda que nós aprendemos que nós somos corpo, alma e espírito, que não é verdade. Nós somos espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Essa é que é a verdade do evangelho. Então você é espiritual. E como um ser espiritual, é preciso você se comportar como tal, como um ser espiritual. Pastor, e como é que eu me comporto como um ser espiritual? Quando a nossa compreensão, quando o nosso desejo, quando a nossa vontade está ligado no vertical, quer dizer, com Deus, e não nas coisas horizontais. Deus não proíbe nós desejar nada desse mundo, irmão, que não seja pecado. Aquilo que é necessidade para o homem ter, possuir, Deus não proíbe, não proíbe. Ele proíbe a forma que você quer ter aquilo. Ele proíbe a maneira que você deseja alcançar. Aí, dependendo da maneira que você esteja alcançar, ele diz: não é assim não. E ele disse: eu sou a luz. Eu sou a luz que veio ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que é as trevas no ser humano? O que significa uma treva na vida de uma pessoa? A treva na vida da pessoa é uma capacidade que a pessoa cria
para não enxergar a verdade de Deus. Quando você se opõe a uma verdade de Deus, quando você não aceita aquela verdade para a sua vida e você não faz aquilo que é determinado, então aquilo é uma treva. Você está incapacitado para desfrutar da gloriosa presença de Deus naquela área. E nós temos áreas para desfrutar. Nós temos a área do Espírito para desfrutar. Nós temos a área da alma para desfrutar de Deus. E nós temos a área do corpo para desfrutar das coisas de Deus. Louvado seja Deus. Então, a luz que ilumina para tirar o homem das trevas, essa capacidade de não poder enxergar. Paulo, ele escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não veja a glória do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua produção, da sua capacidade de não fazer enxergar as coisas de Deus como deve ser, entra a operação do Deus desse mundo. E a treva que está no ser humano começa a cobrir a luz de Deus na sua vida. E você passa a olhar para o mundo, para a produção do mundo. Abra em sua Bíblia na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, para você ver uma coisa. 1 João 2. 1 João capítulo 2, verso 15. Não amei o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As trevas que há no ser humano faz com que você tenha admiração. E o mundo, irmãos, ele tem muito que chamar a atenção. Ele tem muito o que despertar para o ser humano. O mundo tem muita beleza, o mundo tem muito encantamento. Essa palavra que os cristãos dizem assim: no mundo não tem o que. Sim, tem. Ele não tem o que oferecer comparado o que Deus tem para você. Mas se o mundo é do mundo, o que o mundo oferece traz para ele realizações, satisfações. E é isso que as trevas querem. Então, João escreve para advertir a igreja, para que a gente tenha um cuidado de não ter o amor. E ele vai dizendo, ele diz no 15, e diz no 16: porque tudo que há no mundo, o mundo não está apenas falando da expansão, da globalização, não é isso não. O mundo está falando de pessoas, de gente. Por isso que Jesus disse que ele é a luz que veio para iluminar o mundo, os homens. Os homens representam este mundo. E tudo que é no mundo, a consciência da carne, um desejo de satisfação exacerbada, um desejo que não tem controle. Você vê o mundo se acabando pelo desejo. Se tem vício na bebida, se acaba bebendo porque é um desejo, é uma concupiscência da carne, é aquele desejo de se realizar.
vai para uma festa, ele não sabe voltar, ele não pensa na família, o filho não pensa em pai que está preocupado, o homem que é casado que foi, não pensa na família, ele quer desfrutar, é um desejo de realização. Termina a festa, vem, passa em um bar, passa em outro canto, em outro lugar, ele quer extravasar, o desejo é o mundo, porque a igreja do Senhor que habita nesse mundo, os seus componentes que compõem a igreja são prudentes. Nós nos divertimos com prudência, dentro da legalidade. Aleluia. Por quê? Porque nós não temos o valor que o mundo tem. Nós não nos realizamos pelo tempo daquilo que nós vamos nos divertir, nós nos realizamos pela relação daquele tempo que nós temos com o Senhor naquele momento. E um momento como esse, que não é muito tempo, mas se você vier para cá para se realizar em Deus, ainda que outro não se realize, mas você sairá realizado em Deus, sairá satisfeito, sairá contente, porque Deus lhe completa. Aleluia. A concupiscência dos olhos, o desejo de ter, é uma cobiça, e o mundo oferece essa cobiça. Você não tem condições, mas passa em frente a uma loja de eletrodoméstico, por exemplo, e você até tem uma necessidade daquilo, aí você olha, você não se contenta, a cobiça do olho, você não, vamos ver uma televisão, tem uma televisão de 20 polegadas, de 22, de 24, de 25, sei lá. Aí você vê um telão de 59, 69, 80. Eu quero isso aqui. Mas você quer isso aí por quê? É porque sua necessidade necessita desse? Não. É porque você viu em algum lugar e gostou, sua cobiça, o seu olho viu. Porque se você nunca tivesse visto uma legal, você não tinha noção do que era produzir em você. É assim ou não é? Se você não vê ela ligada, você não sabe a produção. Se você nunca viu, você vê ela fechada, você imagina. No dia do meu aniversário, meu filho me deu uma televisão grande assim, e quando ligou eu fiquei espantado com a realidade que ela transmitia. A concupiscência dos olhos, isso é o mundo. Então nós como igreja temos que ter prudência, ter sabedoria, para não deixar se levar, porque não é bem uma necessidade, não é bem uma necessidade. Aí ele diz assim: a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A soberba da vida é uma cobiça, é querer se mostrar. Você não tem porque você necessita, você tem para mostrar para os outros que você tem. Você não faz porque precisa, você faz porque alguém disse que eu vou fazer. Aleluia. E o mundo que é gerenciado pelo maligno, que as pessoas se escandalizam, irmão. Até os crentes se escandalizam pelo fato de ter pessoa na família que não é crente. Mas quando nós lemos essa carta, olha aqui no capítulo 5 dessa mesma carta, nós abrimos 1 João. Olha só a distinção que Deus faz
de pessoa para pessoa. Versículo 18 do capítulo 5 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não está dizendo que não peca, está dizendo que não vive pecando, porque ele é nascido de Deus, ele tem um temor, não vive pecando. O que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que Deus é gerado conserva a si mesmo. Olha para onde é que a tendência do nascido de Deus, ele vai se conservando, ele vai tendo maturidade espiritual, ele vai entendendo a sua relação com a sua salvação em Deus. Ele não deixa ser levado por qualquer um, porque tem o Espírito Santo para guiar. Aleluia. Se conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quando a gente, irmão, tem esse entendimento que a nossa vida é uma vida linear a Deus, é de linha para Deus, que não é no culto, é toda a hora de nossa vida. Aí a gente se separa, a gente se conserva, e o maligno não toca. Isso significa que a existência do maligno existe, que ele te persegue, é uma realidade, mas ele não tem o poder de lhe tocar. Aleluia, aleluia. Ele pode vir lhe visitar na sua casa trazendo uma contenda, mas ele entra por uma porta e Deus expulsa por um caminho, Deus expulsa por 7. Ele tem que sair. Ele pode até chegar e vir visitá-lo por alguma margem, mas Deus é com você, por uma única razão, porque eu entendo que eu sou nascido de Deus e eu tenho que me conservar em Deus e para Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus não está voltando para a instituição evangélica. Jesus está voltando para uma igreja. Igreja é constituída por mulheres e por homens que respeitam a sua salvação, acredita em Deus, honra a Deus e vive em temor. Aleluia. E vive em temor. Glória a Jesus. Então João, ele vai dizendo, mas não, sabemos que nós somos de Deus. Ele dá uma distinção. Nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quer dizer, todo mundo, as pessoas que não são de Deus, estão no maligno. Não é se tratando da pessoa não acreditar em Deus, não é se tratando da pessoa não ter fé, é se tratando da pessoa não ser nascida de Deus, não ter aceitado Jesus para se tornar, pelo poder da ressurreição de Cristo, filho de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então ele está no maligno. Ele está no maligno, e por boa pessoa que ele seja, por boa pessoa que ela seja, uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa, até ver mais do que, às vezes mais do que um crente. Pastor, mesmo assim essa pessoa está perdida, está no maligno, sim, porque a nossa vida com Deus não é pelo que eu faço, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz por nós.
Ele produziu uma salvação de separação para aquele que nele crê, não viva mais em treva, mas viva com a luz da eternidade sobre ele. Aleluia! Glória a Deus. Então, João, ele escrevendo nesse capítulo 2, ele fala dessa condição de produção do mundo oferece o ser humano, que só Jesus pode eliminar isso. Só Jesus. Pastor, e como é que eu elimino isso? Jesus disse de uma forma que nós entendemos até mesmo pelo nutricionista. Eu estou com excesso de peso, eu estou com a pressão desregulada. Eu vou a um nutricionista, ele vai mudar a minha alimentação toda, porque essa alimentação está sendo causa para, se não eu estar doente, mas está contribuindo para aquilo que eu estou vivendo, estou sentindo. Então ele vai mudar, ele vai, porque o nosso corpo não pode ficar sem o alimento. Se o alimento está prejudicando, então ele vai corrigir, vai fazer uns exames e vai corrigir o alimento para que você não fique com o alimento, porque nós necessitamos do alimento para o corpo. Jesus disse: eu sou a comida e também sou bebida. Quem tem fome vem a mim, e quem tem sede vem a mim e beba. É necessário que nós tomemos a iniciativa de viver sempre espiritualmente alimentado em Jesus e nutrido dessa fonte que jorra águas vivas no nosso interior, para vivificar, aleluia, para limpar. Glória a Deus. Então a produção que o mundo traz à vida humana, essas trevas, as pessoas se confundem, porque tem pessoas honestas, tem pessoas boas, tem pessoas de ação generosas, mas essa mesma pessoa que tem essa essência, pastor, e por que essa pessoa que está no mundo, que é gerenciado pelo diabo, e ainda tem essas ações? É porque ele é uma criação de Deus. Ele é uma criação de Deus, e o diabo não pode desfazer a identidade dele. Ele pode descaracterizar a sua aparência, aleluia, mas não pode desfazer a identidade de Deus. Para ele, se caracteriza de mulher para homem, de homem para mulher. Ele pode se caracterizar, ele pode tirar algumas coisas para ficar compatível com o que ele quer. Aleluia. Ele pode mudar até o nome na identidade. Aleluia. E nós o amamos em Cristo Jesus, e oramos para que as pessoas se convertam e entendam, para mudar essa produção de treva da vida. Os pais, uns aceitam, outros não aceitam, mas uma coisa você vai entender: não aceita
porque diz: Deus não lhe fez assim. Deus não lhe fez essa caracterização que você está fazendo. Deus lhe fez do jeito que você é. Aleluia. Está descaracterizado, está totalmente diferente, mas ele ainda tem uma essência. E essa essência que há nele, se tirar as trevas, pela luz de Cristo que vem por esse evangelho, a Bíblia diz que ele é poderoso não só para salvar, mas é poderoso para transformar, é poderoso para ressuscitar. Aleluia. Portanto, ainda que nós passamos por dificuldade, ainda que passamos por algumas opressões que o mundo nos oprime, mas a Bíblia deixa claro: aquele que permanece no Senhor, porque tudo passa, mas aquele que permanece no Senhor vive para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, irmãos, João, ao escrever no capítulo 12, como nós iniciamos, glória a Deus, nós iniciamos dizendo: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Eu sou o porta-voz. Nós somos porta-voz. Aleluia. Nós somos porta-voz de Deus. É preciso a gente ter essa consciência, que essa luz que há em nós, que tira as trevas, é para dar. Olha, irmãos, eu toda vida que eu medito em algo assim, eu lembro daquela história que eu vinha da Vila Macena com a Emily, e uma noite chuvosa, muito escura, eu orei, e assim que entrei na parte escura, clareou. Aquilo me marcou muito, porque não era uma lanterna, uma luz que eu olhasse assim e visse o foco. Eu não via foco para dizer: está vindo dali, ali, não vi o foco, mas a luz, ela me cobriu a minha bicicleta com uns 2 metros de distância, assim, que era o suficiente para a gente caminhar. E para quem conhece ali o caminho da Vila Macena, que na época era bem mais lá para dentro da vila, nós viemos até ali onde tinha um negócio da Cagés, aliás, vinha escuro até perto do hospital, só perto do hospital que tinha um pouco de claro, e a luz veio. Aleluia. E a Emily, na inocência, disse assim: presta, Paulo, bora para a gente perder esse claro. E eu entendi, ali era a luz do Senhor, Ele ali estava cuidando de nós. Não pense você, irmão, que no momento de alguma tribulação na sua vida, de alguma perturbação, de algum momento difícil da sua vida, você não está só. Você não está só. Você não está em treva. Deus continua trazendo luz a você. Ele continua presente na sua vida. Aleluia. Não esqueça disso. E ele disse: e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então eu, como porta-voz, quem me ouve, precisa crer não em mim, não olhar para mim, mas olhar para aquilo que está sendo dito. Aleluia. E eu creio, eu tenho consciência. E ele disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para aquele que nele crê, para todo aquele que crê. Não é crer no sentido eu acredito,
é crer no sentido de concordância. Porque as pessoas creem, o mundo acredita, mas não está de concordância. Quando está de concordância, ele aceita Jesus, ele vai passo a passo, andando sobre a disciplina que é dada para que você viva a sua fé dentro do Evangelho, passo a passo. Porque muitas pessoas pensam que aceitar Jesus é eu sentir vontade. Não é sentir vontade, é entender, é aceitar, porque eu entendo, eu compreendo e eu aceito que aquilo que Deus está dizendo, você está perdido, você está indo para o inferno. Eu acredito, vou aceitar Jesus para ir para o céu. Aleluia. Esse é o crer que ele diz, porque todo aquele que crê em mim, não permaneça em trevas, não permanece produzindo aquilo que o mundo deseja que você produza. E uma das coisas da nossa vida que muitos cristãos imitam muito, o mundo dita isso, e o cristão às vezes se chama moda. A moda do mundo não dá para a moda do povo de Deus. A moda do mundo que dá para o povo de Deus é aquelas que está cafona, quadrada. Mas essa que faz piriguete, numa serva de Deus, uma piriguete, vocês sabem o que é que eu estou falando. E muitas das vezes a gente vê até na internet moda evangélica, e pega aquelas manequins com corpo chapado, uma tonajura, aí todo definido, aí fica aquele negócio, sabe, irmãos? A gente tem que zelar, como João diz, conserva-se a si mesmo. Eu não estou vestindo como o mundo, não estou belo como os olhos que o mundo está, mas Deus está achando graça para mim. Agora eu estou andando como o mundo acha que eu estou belo, e Deus está entristecido comigo. Isso são coisas que a gente tem que refletir, ter maturidade com a vida que você leva em Deus, porque a nossa vida não é, ainda que estejamos situados nesse mundo, a nossa vida não finda aqui, para que depois nós diante do Senhor não tenhamos um lamento, e Ele possa lançar na nossa cara e dizer: afaste de mim, vós que pratica iniquidade. O mundo traz a tendência, o mundo traz essas concupiscências e tenta envolver a gente, e a gente tem que ter o cuidado. Os maridos sempre estão orientando as mulheres, as mães sempre orientando os filhos, porque, irmãos, nós já estamos perdendo para o mundo muita coisa, e a coisa mais preciosa que o diabo está roubando no meio de nós se chama nossas famílias, porque nós não estamos ensinando nossos filhos, nós estamos deixando os outros ensinar, nós não estamos instruindo. Pegar os filhos e ensinar, tirar um tempinho para ensinar ele, para disciplinar. Mas para servir é trabalho, e eu já trabalho tanto, pastor, eu já tenho tanta coisa para fazer. Tem coisas que há necessidade de fazer, e tem coisas que há necessidade de esperar para ser feito.
Mas sabe por que aquilo que é necessidade de esperar para ser feito, você quer fazer? Porque você é responsável de fazer, e você, naquele tempo que deveria esperar para fazer, você tem algo para você fazer, que vai lhe agradar. Naquele horário eu tenho que ir a tal canto, tem um convite, aí você tem que é horário que você diz, não vou não, tal dia eu tenho que fazer aquilo. Sendo assim, igreja do Senhor Jesus, o que Deus nos ensina e deseja de nós é que nós sejamos um povo espiritual, ter uma vida espiritual, cuidadosa, atenciosa a Deus, atenciosa. A Bíblia diz que nós devemos ter uma vigilância muito grande, porque Jesus está voltando. E em algum momento da nossa vida que nós estamos distraídos, como Jesus citou, se distrai com o mundo, comer, beber, casar, se dar em casamento. É uma coisa comum, né? Mas para tudo tem a hora. Quanto à vigilância, não tem hora, é toda hora. Toda hora nós temos que estar vigilantes. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E em João, ele diz assim com os discípulos: eu vou e volto. Se vocês entendessem isso, você estava tendo alegria. Jesus está voltando. Alex, porque ele está vindo. Ele não está vindo a um passeio, e nem está vindo mais para a cruz. Ele está vindo buscar aqueles que comprou com seu sangue. E quem está comprado pelo sangue de Jesus, que espera a sua vinda, diga: Maranata, pode vir, Senhor Jesus. Amém.